que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja dentro dos nossos corações. Vamos dar início a essa programação, Coração do Pai Nosso em louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso em que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque o teu poder, o reino e a glória, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. A Deus. Glória a Deus. Deus amado. Então, assim, essa é uma programação da CCBA, Congregação Cristã do Brasil, atualizada. A qual o objetivo, nosso, e o motivo pelo qual estou aqui também, é anunciar o Evangelho. Jesus decide e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, tenho uma certeza que esse Evangelho, o Evangelho que será esclarecido hoje, ou parte do Evangelho, vai chegar até você, vai chegar a muitas outras pessoas também. Procura nos ajudar a difundir essa programação e fazer com que o esclarecimento do Evangelho chegue a outras pessoas também. Aqueles que não chegaram, ou aqueles que chegaram e eles não entenderam direito. Porque todos nós, temos que aprender do Senhor. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, estou aqui junto com vocês procurando aprender mais um pouquinho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aprendendo assim, sai de nós uma preocupação. Quando nós temos uma dúvida, a dúvida gera uma preocupação. E a preocupação nos traz um desgaste. Mas quando nós se inteiramos da verdade, aí nós ficamos mais tranquilos. Quanto mais quando a verdade ela vem da palavra de Deus, ela vem direto da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que haja descanso, despreocupação, que haja paz na manhã desse dia no coração de cada um e de todos os que vão ouvir também. Assim, nós estamos aqui porque alguém fez uma pergunta através dos comentários. Não foi nenhuma pergunta, houve mais uma crítica, a querida irmão quis dar um esclarecimento, que o batismo, ele não é feito em nome de Jesus, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos dar uma passadinha, vamos dar uma analisada, como que é feito o batismo e o que é o batismo, e o que simboliza o batismo também. Então, o batismo, ele é uma ordenança, O batismo, ele é um sacramento. Jesus deixou 2 sacramentos, 2, Tem denominação que tem mais sacramentos, mas o sacramento que Jesus deixou é o batismo e a Santa Ceia. Então o batismo é uma ordenança, de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado. Então ele propagou o batismo, E o que é o batismo? O que é o batismo? Jesus mesmo, ele nos deu o exemplo que tem que ser batizado. Alguém pode falar, batismo é isso, é aquilo outro. Não, batismo é o que se exerce através da imersão nas águas, das águas. Outros dizem, não é necessário ser batizado. Não, se Jesus decide pregar o Evangelho e aquele que crê e for batizado será salvo, é porque tem que ser batizado. Então nós não vamos ficar questionando, não é verdade? Nós vamos ficar dentro da palavra de Deus. Então o batismo é uma necessidade. E o que significa o batismo? O que nós entendemos do batismo? A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas perguntas, E elas nos esclarecem toda e qualquer dúvida também.
toda e qualquer dúvida também. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4, diz que no batismo nós fomos sepultados com ele na sua morte. Com ele quem? Na morte de quem? Com ele, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós somos sepultados na sua morte. Morremos com ele e com ele fomos sepultados. Por isso que o batismo, ele não é por aspersão. Quando morre alguém, leva lá no cemitério ou no lugar apropriado e joga só um punhadinho de terra em cima. Sepultou? Não. Se assim fizer, o que acontece? Vai cheirar mal. É o que acontece. Espiritualmente falando, tem muita gente cheirando mal por aí. Espiritualmente, porque espiritualmente não morreu com Cristo. E se morreu, não foi sepultado. E aquele que não é sepultado, ele exala o mau odor, cheira mal. Então tem muita gente que foi batizado quando era criança e por aspersão. Outros já adultos, mas por aspersão. Não foi sepultado na semelhança do sepultamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é por aspersão, é por imersão. Imersão simboliza sepultamento. O batismo não é para criança também. É para criança? Não. Porque Jesus disse, né? Lá em Mateus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nasce uma criança, com poucos dias de nascida ou recém-nascida, nós vamos anunciar o evangelho, vamos fazer ela procurar entender, compreender a boa e perfeita vontade de Deus? Não tem nem jeito, né? E depois Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Alguém pode falar, mas se a criança morrer e não for batizada, morre pagão. Pagão do quê? O que ela deve? Não se deve nada. A criança, ela não despertou nela ainda uma sã consciência. Ela não entendeu o que é o bem e o que é o mal. O batismo é para quem já entende, já compreende o que é certo e o que é errado. O que é agradável aos olhos de Deus, o que é desagrado aos olhos de Deus. Então, batismo não é para criança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, você que foi batizado quando era criança, aquele batismo é um batismo antibíblico. Porque Jesus foi batizado aonde? Foi lá para o sacerdote jogar um punhadinho d'água na cabeça dele? Não. Ele desceu nas águas, né? E foi submergido, né? Ele foi sepultado nas águas, simbolizando que com Cristo ele foi sepultado. Que agora ele morreu para o mundo, na semelhança da morte de Cristo, e no seu sepultamento, na sua imersão, ele foi sepultado na semelhança do sepultamento da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que de vez em quando parar para pensar nas coisas, né? E também não ignorarmos o que é certo e o que é errado, o que é errado, o que é certo. E sempre optar por aquilo que é certo. Se nós estamos destinados a chegar num lugar e tomamos um caminho errado, o que acontece? Nós vamos sair no destino errado, no lugar errado. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Qual caminho? Caminho que vai para a nossa cidade, para a nossa casa também. Mas é o caminho que nos conduz a uma outra vida. Porque nós estamos, né, caminhando a deixar essa vida e entrar numa outra vida. E nós temos que trilhar um caminho. E qual o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se errar o caminho, e não tem dois caminhos. E não tem atalho também não.
nós temos que pegar o caminho, né? Então, de que forma nós temos que ser batizados? De que forma que nós temos que ser batizados? No nome de quem? No nome de quem? Jesus disse que em Mateus capítulo 1, verso 23, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá para pensar, não dá? Agora lá em Atos, no capítulo 2, verso 38, quando os apóstolos ali batizaram os primeiros cristãos dos que estavam em Cristo, que eles apregoaram Cristo. Não pregaram Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem José, nem João. Eles apregoaram a salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles apregou que Ele é o caminho que conduz à vida eterna. Que as denominações hoje, os líderes religiosos, só pregou estabilidade nessa vida terrena. Não prega mais vida eterna. Não se prega mais vida eterna. Mas nós pregamos vida eterna. Porque essa vida aqui ela é passageira. Mais cedo ou mais tarde, ela se desvanece. É como uma fumaça, uma neblina, né? Que quando sai o sol, ela se desfaz e desaparece. Assim é a nossa vida também. Então nós apregoamos, né, vida eterna através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o que não se prega hoje mais nas igrejas. Hoje se prega o evangelho frouxo, não é verdade? Os pregadores frouxos também, que para agradar a humanidade, agradar as multidões, as massas, né? Prega o que eles querem, prega estabilidade nessa vida, quando Jesus mesmo disse: busca primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vida eterna. Então, esta é a recomendação, né? A meditação de hoje através do que é o batismo. E o batismo é feito de que forma? Quando Deus enviou o anjo Gabriel a dar um recado para Maria, que dela nasceria o Salvador do mundo, ele chegou e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Olha, pela obediência daquela moça, simples, pobre, ela foi agraciada por Deus. Ela foi agraciada por Deus. E o anjo trouxe boas novas para ela. E disse que do seu ventre nasceria o Salvador do mundo. Então, ele fez uma recomendação, como a palavra de Deus, ela é feita de recomendações também. E nessa meditação, né, o que nós estamos vendo? Várias recomendações. Não tem outro jeito, porque é a palavra de Deus, ela que nos recomenda. Se fosse para levar uma vida fácil, eu não estaria aqui. Como o Senhor me recomendou estar aqui para fazer essa programação, a palavra de Deus está nos recomendando a fazer outras coisas também. E o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção. E ele também, ele não marca esse e nem aquele. A justiça de Deus é para todos. Não é verdade? Ele não dá prioridade. Jesus veio para morrer para todos. Deus amou a todos e ele veio para morrer para todos. Então ninguém tem prioridade, como eu também não tenho prioridade. Eu prego salvação, mas se eu quiser ser salvo, eu tenho que me enquadrar na palavra de Deus também. Então, quando o anjo veio para falar sobre o nascimento de Jesus, que do ventre dela nasceria o Salvador do mundo, ele diz: e por-lhe-ás o nome de Jesus, né? Que significa Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Agora, um menino ia nascer do ventre de uma mulher, de uma moça, de uma virgem, e
e ele seria Deus conosco, quando lá em Êxodo capítulo 20 está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem no céu, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não a servirás e nem a ela prestarás culto. Então, nós não podemos ser idólatra. Idolatria, imagem, é contraditório à palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Agora ia nascer um menino que seria o Emanuel, Deus conosco. Vamos lá, Isaías capítulo 9, né? Que o profeta profetizou a respeito da vinda do Messias, de Cristo. E ele diz: porque o menino vos nasceu e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha, Pai da eternidade, Deus forte. Puxa vida, então ia nascer um menino que agora que seria o novo Deus? Não. Filipe perguntou para Jesus, ele pediu para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, aqui em Jesus, já, junto com os apóstolos. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que vocês não me conhecem ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. E como diz, tu mostra-nos o Pai? Então, nós cremos num Pai Criador, Filho Salvador e o Espírito Consolador. São vários os atributos de Deus, mas os principais atributos é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós cremos num Deus, né, distinto em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa fé, né, a qual nós fazemos dela a nossa doutrina também. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Criador, Filho Salvador, Espírito Santo Consolador, o qual nos guiaria em toda a verdade. Então essa palavra também, essa meditação, ela não é feita por um estudo de teologia, né? Mas guiada pelo Espírito Santo da verdade, o qual nos guiará em toda ela. Então, o que é o batismo? É um símbolo, né? Que morremos com Cristo, fomos sepultados e que ao submergirmos, né, nós ressuscitamos para vivermos em novidade de vida. Em novidade de vida. Por isso que não deve ser, depois de lavado no sangue do conceito eterno, não voltar para o pecado. Não é verdade? Temos as nossas faltas, as nossas fraquezas, mas não voltarmos para o pecado. Então lá em Atos dos Apóstolos, entende bem? Maria, Deus conosco. Jesus, Deus conosco. O menino, Isaías capítulo 9, porque o menino vos nasceu, um filho se vos deu, né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Agora vem aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 38. No dia de Pentecoste, né, quando eles foram tomados pelo Espírito Santo, pregou ali, não em línguas estranhas, mas numa língua que todos entenderam. Cada um ouviu o evangelho na sua própria língua. Eles não tinham conhecimento da linguagem e da nacionalidade de todos que estavam ali, mas eles pregaram o evangelho, pregaram Jesus Cristo na língua de cada um. Por isso que na obra de Deus não tem confusão, né? Se confunde quem quer se confundir e vai atrás de quem confunde quem quer também. As coisas de Deus, elas são bem claras e pela linguagem de cada um, legível, cada um ouviu o evangelho na sua própria nacionalidade ali. Então, a pregação de Pedro compungiu o coração deles. Eles sentiram que aquilo, não é verdade, vinha da parte de Deus e que agora tinha chegado o Messias prometido.
E eles perguntaram para Pedro e os demais irmãos: e agora, varões e irmãos, o que faremos nós? O que eles disseram? Vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. O que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados. Então, fora do nome de Jesus, não tem perdão dos pecados. Então, como que é o nome do Pai? Como que é o nome do Filho? Como que é o nome do Espírito Santo? Na nossa atualidade é Jesus Cristo, né? Porque quando Moisés foi para tirar o povo da terra do Egito, que Deus o encaminhou para Faraó, ele disse: quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Quem que me mandou a voz? Para que, assim, a vossa majestade deixaria o povo sair? Quando ele perguntar quem que te recomendou para você levar o povo, o que eu vou dizer? Aí que Deus disse para Moisés? O sou que sou me mandou. Então, Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Então, o nome do Pai é Jesus Cristo, o nome do Filho é Jesus Cristo, e o nome do Espírito Santo nos nossos dias atuais é Jesus Cristo. E esse nome tem poder. Então está aqui, né? O batismo. Para quem é o batismo? Como é feito o batismo? O símbolo do batismo, o significado do batismo e no nome de quem que tem que ser feito o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse nome simboliza Jesus Cristo. Em nome de Jesus tem batismo. Se você não foi batizado em nome de Jesus, porque batismo é para perdão dos pecados. Morreu. Uma pessoa que morreu, ele não tem mais dívida a pagar. Não é verdade? Acabou. Até a mulher está desobrigada do compromisso que ela fez no matrimônio. Ela está livre para se casar com quem quiser. Então, uma vez que morreu, está desobrigado, né? Não tem mais dívida para pagar. Então, essas dívidas que nós estamos falando aqui não são dívidas com a sociedade, nem dívidas, né, financeiras, mas são dívidas espirituais, dívidas para com Deus. Creio que deu para cada um entender. Essa é a mensagem que Deus tem nos direcionado hoje. Que Deus abra as nossas mentes, abra os nossos corações, e nós vemos todos a entender a boa e perfeita vontade de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus.